você que está nos ouvindo pelo Facebook, Deus te abençoe e que a palavra do Senhor venha tocar você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. João capítulo 8, verso 51. Que diz assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Graças a Deus. Amém? Jesus aqui, é Jesus falando, não é? Nós somos transmissores da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, porque Deus se revela nas Escrituras. Quer conhecer a Deus, ele vai se apresentar através das Escrituras. Ele vai dizer quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, não é? Então é através das Escrituras. Jesus também falou assim: consultai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, procurais nela ter a vida eterna. Então aqui Jesus fala: se alguém guardar a minha palavra. Aqui ele não fala se você tiver uma religião, se você frequentar essa ou aquela denominação. Ele fala: se alguém guardar a minha palavra. Deus colocou a palavra dele como seu nome, né? As pessoas falam de Deus, né? Muitos aqui falam em Deus, tira o chapéu, sinal de reverência, mas acontece que ele colocou o seu nome e a sua palavra acima de tudo, e a palavra dele se cumpre. Então, no capítulo 17, verso 3 do livro de João, ele diz o seguinte: diz que e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Olha, então, ir para o céu, ser salvo, depende de nós conhecermos a palavra de Deus, mas não somente a palavra, também o próprio Deus. A palavra é um meio, né? É um meio para nós conhecermos a Deus. Agora, o relacionamento com Deus nos leva ao conhecimento dele. Então, ele fala: se alguém guardar a minha palavra, quer dizer, quem é a palavra? A palavra se personificou através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Que pão é esse? Porque ele fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha bem, a importância da palavra, como Deus coloca no lugar de proeminência a sua palavra. E a palavra de Deus está aonde? A palavra de Deus, ele trabalhou para nos trazer a Bíblia Sagrada, né? Então, a Bíblia é um livro mais impresso e mais lido. Então, ele quer que a palavra de Deus seja disseminada. Ele fala que a palavra será pregada em todas as nações, até os confins da terra, então virá o fim. Por que isso? Por quê? Porque aí não terão desculpa. Eu não sabia. Quando nós estamos falando, as pessoas tomam ciência da verdade de Deus. Tomam ciência da verdade de Deus. E nunca você vai poder dizer que você não sabia. E Jesus é a palavra, o pão vivo que desceu do céu. Quer dizer, o pão espiritual, o pão que nós alimentamos dele.
né, espiritual. Tem o pão natural e o pão espiritual. Jesus, ele fala em figuras, né? Ele fala em figuras, ele fala em parábolas. Por isso que ele diz: eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu, né? Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, não tem vida fora de Jesus, não tem vida fora de Deus. É isso que ele está falando. Agora, a vida depende do conhecimento da verdade. Agora, quem fala a verdade, porque quando se fala de verdade, as pessoas falam que cada um tem a sua verdade, tem a sua versão sobre a verdade, não é? Mas aqui a palavra de Deus é uma verdade eterna. Ele sabe todas as coisas. Em Jesus Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Ele tudo vê e tudo pode e tudo sabe. Onisciente, onipresente, onipotente. Então, ele sabia que você estaria aqui hoje para ouvir essa palavra, que você acessou o Facebook para ouvir essa palavra. Então, para não provar a morte eternamente, nós havemos de guardar a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz para nós meditarmos na palavra de dia e de noite. Quer dizer, dela depende as saídas da vida, o encontro com a vida, dela depende nós conhecermos a Deus, saber quem Deus é. Agora, aí o que as pessoas fazem? As pessoas fazem uma ideia de Deus, né? Ela constrói um Deus imaginário. Deus é assim, ele é desse jeito, daquele jeito, tal, e ficam tecendo essas coisas. Mas se a nossa ideia de Deus não corresponder ao modelo de Deus que está escrito nas Escrituras, nós estamos errados. A Bíblia, o que é evangelizar? Evangelizar não eu vou dar alimento para os pobres, eu vou fazer caridade, eu vou fazer isso. Isso são obras, né? Nós fazemos estas obras porque somos salvos. Agora, a salvação, a vida eterna, depende de nós conhecermos a Deus, de quem Ele é, como Ele é, e não a ideia que nós fazemos dele. Então, por isso que tem muitas religiões no mundo. Cada tribo faz uma ideia de Deus, né? Constrói um Deus. Na verdade, eles constroem um Deus imaginário. Um Deus imaginário. Se você pegar a ideia dessa ou daquela pessoa e colocar na Bíblia, não vai caber, vai ser diferente. Então, cada um constrói o seu Deus. E falam, muitos, né? Falam de Jesus. O meu Jesus, Jesus. Olha, invocar o nome do Senhor é invocar a sua palavra, conforme a sua palavra. As nossas orações há de estar adstrita conforme a palavra de Deus. Nós não vamos fazer oração solta, oração porque nós desejamos algo, ou nós queremos algo, ou nós queremos que a situação seja assim, ou assado, ou de forma diferente. Tudo conforme Deus. Deus rege o universo pela sua palavra. Ele rege a nossa vida pela sua palavra. E Jesus diz que não vai cair nenhum A e nem um tio da lei até que tudo se cumpra. Agora, por que as pessoas pegam a palavra e não entendem? Porque a palavra, ela é um meio do Espírito de Deus trabalhar, o Espírito de Deus revelar. Você vai conhecer a palavra, entender a palavra por revelação do Espírito Santo. Por isso que ele deixou o Espírito Santo para nos ensinar.
Aí nós, com o relacionamento com o Espírito Santo, ele vai nos ensinar, ele vai dar clareza à palavra, ele vai mostrar o verdadeiro sentido da palavra. Então, eu posso fazer ideia de Deus, eu posso fazer ideia de Jesus, mas se o Jesus que eu faço ideia, se ele não conferir com o modelo das Escrituras, eu estou errado. Por isso que Paulo falava, ainda que um anjo desça do céu e fale para vocês um evangelho diferente, seja ele anátema, quer dizer, seja ele maldito. Então, quando pregamos a palavra de Deus, quando falamos a palavra, nós estamos jungindo a palavra. Nós não podemos falar fora da palavra, inventar fora da palavra. Não, a nossa mente há de ser cativa à palavra, à obediência de Deus, quer dizer, a sua palavra. Não queiram fazer ideia de Deus diferente da sua palavra. Por isso que ele fala, se alguém guardar a minha palavra, quer dizer, guardar a palavra dele é praticar a palavra. Não é somente, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. Isso é santificação. Santificação é um processo que acompanha a pessoa a vida inteira. A pessoa se dominando as suas paixões, as suas concupiscências, o desejo desenfreado. Os homens, a natureza humana tem desejos desenfreados. Quer dizer, sem disciplina alguma. Agora, Deus nos coloca sob disciplina, Ele nos coloca sob ensinamentos. Então, quando somos de Deus, nós estamos sob disciplina de Deus. Agora, para a gente entender a correção de Deus, a vontade de Deus, nós precisamos conhecer a palavra. Qual que é a vontade de Deus? A pessoa tem o maior problema. Qual que é a vontade da palavra? A vontade de Deus? A vontade de Deus está expressa na sua palavra. Agora, você pode ter particularidades com o Espírito Santo guiando você, mas sempre, nisso ou naquilo, fazer isso ou fazer aquilo, tomar essa ou aquela decisão, mas ele vai sempre reportar a palavra. Então, a palavra de Deus tem todo o poder. Ele é o próprio Jesus. Jesus é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne. É a palavra personificada. Por que veio Jesus? Para apresentar a verdade de Deus para nós. Porque as nações têm problemas, eles fazem leis, fazer lei para consertar isso, e arruma mais um problema com aquela lei. E a Bíblia diz em Isaías que os homens fazem leis e mais leis, regras e mais regras, para que vão e caiam para trás. Quer dizer, toda a normatização humana, ela leva a problemas. Agora, a de Deus não. As normas de Deus são justas. As normas de Deus são vida. As normas de Deus trazem saída, ensinamento e sabedoria. Então, se alguém ama Deus, há de amar a sua palavra. Olha bem, eu amo a Deus. Aqueles que me amam guardam as minhas palavras. Então, o que nós devemos fazer? As pessoas veem o Salmo, eu não canso de falar a respeito disso, Salmo 1, ter prazer na palavra de Deus. Enquanto nós não tivermos prazer na palavra de Deus, nós não temos intimidade com Deus, nós não temos intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o autor intelectual da Bíblia, passou pela mente do Espírito essa palavra. Então, essa palavra, ela também há de regar a nossa mente. Evangelizar é trazer
evangelizar é trazer todo pensamento cativo à obediência de Deus, anulando o sofisma. O que é sofisma? É justamente isso que nós estamos falando. As pessoas inventam ideias lógicas que convencem a lógica humana, mas que não é verdade, porque a verdade há de passar pela palavra de Deus. Então, anulando o sofisma e trazendo todo o pensamento cativo à obediência de Deus. Então, meditar na palavra de dia e de noite, ela vai te trazer revelação, ela vai trazer para você ensinamento e sabedoria, e vai trazer também muitas indagações e muitas perguntas, e você vai falar com o Espírito Santo, e ele vai revelar para você as indagações, todas as indagações que você fizer para ele, todas as perguntas que você fizer a ele, ele vai responder, ele vai dar o discernimento. Agora, o que acontece no mundo? Há um milhão de opções para desviar você de meditar na palavra de Deus, para distrair a sua mente, para que a sua mente vagueie para lá e para cá, e fique aí distraída com as coisas ao seu redor, ou com aquilo que você mentaliza. Mas o propósito de Deus é que a nossa mente seja ocupada pela palavra de Deus. Quanto mais intimidade você tiver com a palavra de Deus, mais unção e poder de Deus vai cair sobre a sua vida. Não é somente a unção, mas também o poder de Deus. Então, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte. Olha bem, eternamente. Isso é palavra, isso não é palavra de qualquer um. Palavra de Jesus. Palavra de Jesus. Então, ele prossegue, aqui no capítulo 8, verso 32, né, verso 31, ele diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, quer ser discípulo de Jesus? Agora, ser discípulo de Jesus, aí você é colocado num patamar espiritual que você tem direito a certos privilégios, porque ele revela, ele revela a intimidade dele. A intimidade de Deus é para aqueles que amam a Deus e que são próximos de Deus e que são discípulos de Deus. Porque Jesus pregando para 35 mil pessoas e falando a parábola do semeador, e depois ele se recolhe à parte com os discípulos, e os discípulos indagam a ele. Ele fala assim: por que o senhor fala por parábolas? Aí Jesus responde uma resposta que a nossa lógica é uma resposta muito estranha. Ele diz assim, né? Para a nossa lógica, é fora de lógica humana. Ele fala assim: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes é dado, por isso se lhes fala por parábolas. Então, olha bem, né? Que propósito teria Jesus de falar para 35 mil pessoas e eles não entenderem, mas se revelar aos discípulos? Então, quer ser de Deus, quer conhecer a Deus, seja discípulo. O discípulo é aquele que aprende, o discípulo é aquele que coloca no coração: ensina-me, não é? E ele diz: se
permanecer na minha palavra, sois verdadeiramente meu discípulo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A melhor tradução é: e a verdade vos tornará livre. Vos tornará livre. Quer dizer, quando você vai conhece a palavra de Deus, não uma religião, não a ideia de um ou de outro homem, não uma filosofia, mas quando você conhece a palavra de Deus, né, ninguém vai poder dominar você, ninguém vai poder escravizar você, ninguém vai direcionar você para coisas que são mentira. Ninguém vai conseguir colocar mentira na sua cabeça. Por quê? Porque você já conhece a verdade. E você tem um Deus a servir. Você tem um Deus a seguir. Você não vai seguir a homens, né? Nós não pregamos para que as pessoas sirvam a homens, mas sirvam a Deus. E se você tiver que servir a homens, né, é porque Deus, a sua palavra, a quem você deve servir. Então, por isso que conheça a verdade, e a verdade vai tornar você livre. Agora, essa verdade, ele diz aqui: se pois o Filho, quer dizer, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer dizer, nós temos liberdade, porque as religiões, o que as religiões fazem? Faça isso, faça aquilo, vai lá, vem cá. E as pessoas vão, as pessoas fazem, mas estão sob direção de um homem. E a Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, nós não pregamos a nós mesmos, nós não dizemos: me segue. Não, nosso propósito é: segue ao Deus que eu sigo. Eu vou te apresentar a Deus. É isso que nós fazemos. É isso que nós fazemos. Então, o que acontece é que mudaram a verdade de Deus em mentira. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Diz aqui, portanto, de Deus pelas coisas que foram criadas, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O homem é insensato, fica obscurecido quando você não vai meditar na palavra de Deus, quando você não recebe a palavra de Deus de bom grado, né? Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus. Vou entrar em mais detalhes. E ele, aqui em Romanos capítulo 1, verso 28, e ele diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Então, é isso, né? As pessoas fazem essa ideia não confere com a Bíblia, porque as pessoas não procuraram a Bíblia, as pessoas não tiveram prazer nas Escrituras, as pessoas não meditaram nas Escrituras, as pessoas não se tornaram discípulos de Jesus. Então, o que acontece? Essa pessoa desprezou o conhecimento de Deus. Aí vai ir por desprezar o conhecimento de Deus, o próprio Deus. Olha, isso é quase terrível. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental, reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Se você desprezar a Deus, o próprio Deus permite, né? Ele fala que o próprio Deus entrega essa pessoa a uma disposição mental reprovável. Ela vai jurar que ela está certa, ela vai jurar que ela serve a Deus, ela vai jurar, né? Ela é capaz de morrer dizendo que é de Deus, mas ela não tem nada de Deus.
ela está movida pelas suas próprias ideias, pelas suas próprias paixões, e achando que está servindo a Deus, tendo certeza que é de Deus, porque a mente dessa pessoa, ela ficou o quê? Reprovável. Para quê? Para fazer coisas inconvenientes. Por isso que os homens se justificam, né? Fazem isso, fazem aquilo, andam assim, andam de outro jeito e juram de pé junto que está conforme Deus. Mas você só vai saber se você está conforme Deus, se você vive conforme Deus, se você pensa como Deus, através do filtro da palavra de Deus. E ele diz, vai fazer coisas inconvenientes, como cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, maldade expressa, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Quem não conhece Deus, ele não tem misericórdia com os outros, E uma palavra que me chama muita atenção: sem afeição natural. A afeição natural é aquilo que você tem de querer fazer o bem para o outro, para as pessoas. Você vai agir com uma afeição. Isso é natural, Isso vem do próprio coração, Você fazer o bem, Você querer o melhor. Mas nós estamos vivendo neste tempo, porque os homens não têm mais afeição natural. O que vale é passar os outros para trás, fazer o mal para o outro, cada um se arranjar a si mesmo, sem nenhuma afeição natural. Não tem dó, não tem piedade, não tem amor. E nós estamos vivendo isso. Por quê? Porque despreza o conhecimento de Deus, porque não temem a Deus. Então, desprezando o conhecimento de Deus, os homens se tornam loucos, eles se tornam uma disposição mental reprovável. E você vai falar com essas pessoas, ela vai falar que ela tem uma religião, fala que tem Deus, mas não tem nada a ver com Deus, porque desprezou o conhecimento de Deus. Então, qual é o nosso trabalho, o nosso labor, o nosso ofício, é fazer que Deus seja conhecido. Nós apresentamos Deus, e Jesus fala: eis que eu vos mando para o meio de lobos devoradores, lobos devoradores. Então, odiaram-me a mim, também vão odiar vocês, odiar o principal, quanto mais os domésticos da casa, e isso é tão sério que ele fala: os que ouvirem você estão ouvindo a mim, agora os que rejeitarem vocês estão me rejeitando. Por isso que, como sacerdotes de Deus, que somos, nós devemos falar, ensinar as palavras de Deus, a verdade de Deus, não manipular as pessoas, não dominar sobre as pessoas. Nós somos um veículo, um atalaia, um sentinela que avisa a humanidade, que avisa as pessoas: olha, volte-se para Deus, tenha prazer na sua palavra, a religião nenhuma vai salvar ninguém. O que salva é Jesus, e Jesus é a palavra de Deus. A nossa vida deve estar conforme a palavra, dominando a nós mesmos, refreando as paixões incontroláveis,
os desejos incontroláveis, mas não somente isso, mas da palavra de Deus. Isso é comando de Deus. Por isso que ele fala: conheça a verdade, conheça a Deus. E tudo isso depende de nós passarmos pela palavra de Deus. Então, aqueles que me amam, guardam as minhas palavras e as praticam. Amém? Não é fazer ideia errada. Né? Quantas ideias erradas já fizemos? Essa situação é assim, assim, depois você chega lá, não é nada daquilo. Não é? Então, que a nossa mente venha cativa à obediência de Deus, que venha o conhecimento de Deus sobre nós, né? E que nós não venhamos a desprezar a palavra de Deus. Paulo fala que não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonhe do Evangelho, não tem vergonha. Ele fala o Evangelho, ele prega o Evangelho, fala de Deus, apresenta Deus. Por isso que Jesus falou: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Ser testemunho de Jesus é dar o conhecimento à humanidade de quem é Jesus. E nós damos, e cada versículo é Jesus. É o que Jesus falou. Ele assinou a Bíblia, né? Já pregando a respeito disso aqui, parece que no domingo passado, né? Que Jesus, ele assina embaixo de toda a Bíblia, começando de Moisés, os profetas e os salmos, né? Ele discorre a palavra para os discípulos de Emaús, confirmando, ali ele está assinando a Bíblia. E quem é, né, tão sábio ou inteligente para contestar a palavra de Deus? É muita soberba, como ele diz, né? Mas Deus resiste aos soberbos e dá graças aos humildes. Ser humilde é receber a palavra de bom grado. De bom grado, eu recebo, eu medito, eu considero, eu creio, né? É para isso, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Você que está nos ouvindo pelo Facebook, Deus te abençoe, te dá vitória, e que a nossa mente seja lavada pelo sangue de Jesus, e que nós venhamos a considerar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Eu repreendo todo bloqueio, eu repreendo toda oposição, eu repreendo todo espírito de incredulidade, de dúvida, em nome do Senhor Jesus. Seja tua bênção, seja curado, seja transformado, venha luz, haja luz sobre a tua vida, haja luz sobre o seu coração, sobre a sua mente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.